Gente, resolvi gravar esse vídeo, né, para vocês, para falar sobre um hormônio que está muito associado com o estresse, né, que é o cortisol. Acho que todo mundo aqui em algum momento já ficou estressado, né, ou está vivendo nesse momento num período aí meio que crônico de estresse, né, e a gente precisa entender que isso realmente faz mal. E aí, muita gente pergunta, existe um exame, né, Milena, de fato que consiga detectar que você está estressado? Então, não é que esse exame ele foi criado para isso, tá? Mas a gente tem sim alguns marcadores aí sanguíneos que a gente pode fazer a determinação e que ele pode estar associado, né, no caso, o seu aumento com o estresse. Sim, isso pode acontecer. E um deles é o cortisol, né? Algumas pessoas já falam, o cortisol é o hormônio do estresse, né? Mas, na verdade, o cortisol é o hormônio que faz com que a gente consiga correr no momento de fuga, que a gente consiga acordar de manhã. É um hormônio que é vital. E o dia que ele é produzido, né? O cortisol ele é produzido pelas nossas glândulas suprarrenais, que estão ali em cima dos rins, também chamadas de glândulas adrenais. E essa produção, ela na verdade acontece por um mecanismo, né, de estímulo que vem do eixo hipotálamo-hipófise. O hipotálamo secreta um hormônio, que é o fator liberador do hormônio corticotrópico, e aí esse fator liberador, ele vai estimular a hipófise a liberar um outro hormônio, justamente que é o ACTH. E esse ACTH, chamado de hormônio corticotrópico, ele vai agir justamente nas adrenais para estimular a secreção aí do cortisol. Então, a gente tem, na verdade, 3 fatores aí que vão levar ao aumento, à produção e secreção de cortisol no sangue, que é o próprio estímulo pelo ACTH, o próprio ritmo circadiano da gente, diurno, né, que geralmente entre as 4 aí e 7 da manhã é o horário que geralmente ele começa a ser secretado, com um pico aí nas 8 horas da manhã, podendo também ser determinado a meio da tarde, às 4 horas, onde você também tenha, né, a concentração efetiva ali no sangue. Mas a gente tem aí o estresse, como outro fator aí desencadeador também na sua secreção. Mas é interessante a gente alertar e falar isso aqui, porque o cortisol, ele está envolvido no metabolismo de proteínas, de lipídios, de carboidratos, mantém os níveis pressóricos sanguíneos, né? Ele regula o nosso sistema imunológico. Então, quando a gente está estressado cronicamente, o que acontece? Vocês já viram, alguém já teve essa experiência no dia a dia, de que quando a gente está muito estressado, né, a gente começa a ficar mais susceptível a doenças, começa a ficar gripado mais recorrentemente e etc. E isso não é incomum, não. E é verdade. Porque o cortisol, ele atua no nosso sistema imunológico, mantendo e regulando para que tudo esteja funcionando normalmente. E aí que quando você tem um aumento da produção do cortisol, ele desregula, né, as funções imunológicas, como, por exemplo, diminui a produção de anticorpos, diminui o processo de fagocitose, diminui a ação das células NK, conhecidas aí como natural killers, que são importantes para combater vírus, diminui, por exemplo, a proliferação de linfócitos, desregula a produção de citocinas, aumentando aí citocinas inflamatórias como TNF-alfa, interleucina 6. Então, pode desencadear processos inflamatórios também. Então, está intimamente associado com o nosso sistema imunológico. Então, a gente precisa lidar com o estresse, sim. Claro que é normal e é vital. Todo mundo hoje sabe que com o nosso dia a dia, a gente lida, né, com o estresse corriqueiramente, mas o problema é quando ele se torna crônico e aí você não consegue mais conseguir um equilíbrio, não consegue mais lidar com ele. A Organização Mundial de Saúde, ela relatou que mais de 90% da população mundial hoje está estressada. E o grande problema é justamente esse, você pode levar a vários problemas, como distúrbios cardiovasculares, psiquiátricos, né, como depressão, ansiedade, distúrbios gastrointestinais, distúrbios no sistema reprodutivo e também influências sexuais no mecanismo de ereção, vai também interferir, né, o aumento desse cortisol causado aí por um estresse crônico também. Então, acho que a gente precisa cada dia mais tentar equilibrar essa balança, né, no nosso cotidiano,
porque a gente sabe que isso vai ter interferência aí no nosso sistema imunológico. E aí, para os farmacêuticos, biomédicos, biólogos, a galera da área de saúde, que me perguntam, e qual é a forma, né, o tipo, na verdade, de amostra, o teste que é realizado para a determinação do cortisol. Bom, para você determinar o cortisol, ele deve ser coletado, né, preferencialmente pela manhã, às 8 horas da manhã, como eu falei, podendo também ser solicitado às 4 horas da tarde. O médico, ele geralmente vai determinar qual o melhor horário para ser feita a coleta. Deve-se estar em repouso nesse momento, não fazer atividade física nas 24 horas que antecedem o exame, evitar alguns alimentos ou medicamentos que são estimuladores, né, do sistema nervoso, como cafeína, chocolate, etc. Né? Alguns medicamentos também, né, principalmente os beta-bloqueadores, eles têm que ser informados no momento da coleta. E a coleta de soro, tubo seco, tá? Para quem lembra aí aquele tubo de tampa vermelha ou tampa amarela. E a técnica para se determinar o cortisol é a quimiluminescência, geralmente, tá? Que é aí padrão ouro para determinação de hormônios, né, marcadores tumorais, enfim. Então, para vocês aí que estão estressados, eu recomendo para dar um break, né? Tentar equilibrar isso aí, ver o que está acontecendo. A gente precisa do cortisol, precisa, mas a gente não precisa dele demasiadamente, tá bom? Então, continue com a Lab Cursos. A gente, na verdade, pensou em falar sobre cortisol hoje, porque iremos dar uma palestra na Faculdade Uniceusa no dia 27 de abril. E a gente vai falar justamente do uso de psicotrópicos na atualidade, essa obsessão pelo sucesso e a gente querer abraçar o mundo e fazer uso de forma extrapolada de medicamentos que estimulem o sistema nervoso central ou até mesmo de medicamentos que sejam para combater a ansiedade e depressão causada aí por muito estresse. Então, acompanhe nas nossas redes sociais, a gente vai estar divulgando, né, nas próximas semanas e durante agora o mês de abril a gente vai estar postando sempre temas que abordem, né, essa questão aí do estresse e do cortisol. Vamos dar uma pincelada aí falando também da dopamina. E a gente vai bater muito nessa tecla na nossa palestra que acontecerá no mês que vem. Então, aguardo vocês e acompanhe aí o Instagram e o canal do YouTube do Lab Cursos, tá bom? Um beijo, até a próxima.